gente, bem-vindos, eu sou a Mônica Valença. Mais um dia de tour pela estufa. Há pouco tempo eu fiz um vídeo mostrando um pouquinho da estufa, mas hoje esse vídeo é muito especial porque ele vai tirar dúvidas sobre o sombrite vermelho e a telha leitosa. Alguns inscritos deixaram algumas dúvidas. Quais as vantagens? Tem desvantagens no uso desses materiais no cultivo das nossas plantas suculentas? Então fica aqui comigo, te convido a se inscrever se você é novo no canal e não se esqueça de deixar um curtir. Aperta aí o sininho também de notificações, que é para receber todos os próximos vídeos. Então, gente, eu vou iniciar mostrando a estrutura aqui da minha estufa, tá? Ela é uma estufa doméstica, não é profissional. Então ela é feita colunas de ferro, ferro galvanizado como este. E também eu utilizei madeiras, caibros e não sei o nome desta prancha, não sei como é o nome dela. Meu marido que correu atrás dessa parte aí de madeira. Ferro também aqui, ó, galvanizado aí, todo esse meio. Ali é ferro, ferro, madeira, madeira, madeira aqui, ferro aqui. Aqui eu tenho 4 pontos de ferro, tá? E todas as telhas que são translúcida, leitosa, todas parafusadas, né? Com o parafuso certo, adequado. Então veio uma pessoa para fazer isso para mim, tá? Eu poderia ter escolhido um modelo de estufa arcado, né? Porque tem outros materiais, tem gente que faz com cano de PVC, tá? Em vez de telha, usa plástico. De grande produtores são plásticos arcados, né? Eu acho muito bonito esse modelo, mas aqui não era conveniente fazer isso. Primeiro que eu também nem tinha um profissional que fizesse isso. Teria que contratar essas empresas que são carésimas, né? Então a gente foi com um pedreiro mesmo, né? Porque é como se você fosse fazer um telhado de uma garagem aí. E o sombrite vermelho nos 3 lados da minha estufa. Nós podemos proteger nossas plantas suculentas com diferentes tipos de sombrites. E cada sombrite, além das cores, porque existe azul, preto, verde, bege, temos este que é o vermelho, que foi a opção que eu fiz. E dentro da capacidade, existe uma porcentagem em cada sombrite para diferentes necessidades, tá? Este meu aqui, ele protege, ele filtra apenas 30% do sol. Isso quer dizer, quanto mais aberta a trama deste sombrite, mais entradas de raios solares. E dentro dessa capacidade de filtrar o sol dos sombrites, existe 30%, 50%, 70% e outras porcentagens, que é o quanto ele filtra de sol para o cultivo das diferentes culturas, né? Diferentes plantas. No nosso caso aqui, as suculentas são plantas ornamentais. E quando a gente não faz uma opção correta de acordo com o espaço que você quer montar o seu jardim, a quantidade de sol que bate nesse jardim, né? Ou seja, a luminosidade, essa porcentagem, além de filtrar o sol na quantidade que você deseja, escolhendo de acordo com o espaço que você tem, mais sol, menos sol, o tipo de planta que você tem, são essas características do seu espaço que vai fazer você escolher o seu sombrite. E além da luminosidade, temos que pensar também na ventilação desse espaço, porque a ventilação também é fundamental para a gente conseguir bons resultados ou ótimos resultados no cultivo das nossas plantas. Quanto maior, mais larga for a trama desse sombrite,
mais claridade, mais ventilação. Então foi essa escolha que eu fiz, pensando principalmente na cobertura que eu uso. Para mim, este Sombrite, ele só tem vantagens. Ele ajuda no bom desenvolvimento das raízes das nossas plantas e, por consequência, o bom desenvolvimento das nossas plantas, não é? Porque é a partir da raiz que vem todas essas lindezas aqui pra gente poder escolher de montão, né? Tipos, espécies, gêneros, enfim. Olha que coisa mais linda aqui. Essa aqui é a glória. Segundo ponto positivo, intensifica a coloração. Se a planta tem em seu pigmento, na sua estrutura, pigmentos que vão realçar no vermelho, no rosa, no lilás, essas cores vão ficar mais intensas. Olha, essa Deb, ela é cultivada aqui dentro da estufa, tá? Com telha leitosa e com sombrite. Ela está coloridíssima, tá? Porque teve questões assim, teve algumas dúvidas, tipo assim, mas elas ficam coloridas? Não atrapalha a coloração das suas plantas? Não, gente, não atrapalha. E não atrapalha, para entender direitinho, é o que eu disse para vocês. A porcentagem do seu sombrite é que vai interferir na coloração, no desenvolvimento delas. Então, se eu usasse, de repente, um vermelho de 50%, consequentemente, eu poderia ter menos intensidade de cor. Não é que eu vou ter mais cor, né? A planta só vai me dar cor se ela tiver em sua estrutura essas substâncias que vão dar o colorido para ela, não é? Essa, por exemplo, coloração é verde, com branquinha, ela é uma variegata. Então, vai intensificar cada cor que a planta tiver em sua natureza. Terceiro ponto muito positivo, ele também protege de alguns tipos de insetos e pássaros, tá? No meu caso, ele não protege mais porque eu deixei aberturas aqui em cima para poder ter mais ventilação. Mas por que você fez isso se o sombrite também passa ventilação? Porque, olha, eu tenho construções aqui na lateral da minha casa, né? Porque minha estufa é construída na minha laje. Então, isso barra a quantidade de ventos que possam vir. Olha aqui meu vizinho. Ventilação, se ela vier de lá, lógico que dá uma quebrada. De certa forma, isso é bom, né? Porque não vai vir aquelas rajadas de ventos fortes que possam destruir tudo por aqui. Que eu tenho um caso aqui no meu jardim que teve uns temporais e soltou. Então aqui, gente, entra a pombinha, entra tudo. Tá? Porque tem essa abertura. Tem hora que elas fazem até ninho por aqui. E aí é cocôzinho para todo lado nas plantas aqui, gente. Mas tudo bem. Eu sabia que isso poderia acontecer. Por isso, não fechei sabendo. Além disso, eu deixo uns vãos, ó. Tá vendo aqui? Tem outro vão ali. Tá? Fica aberto. Aqui também, olha, eu não prendi ele todo para que entrasse mais ventilação, que esse ar circulasse aqui dentro da minha estufa, porque tem que ter a troca de ar. Ela não pode ficar tão quente a ponto de não circular ar aqui dentro. E se você usa o sombrite no teto, ele vai filtrar um pouco, peneirar as chuvas fortes, né? Grossas. Ela ameniza o impacto nas plantas. Então vejam, tem plantas aqui de tudo quanto é cor, naturalmente da própria planta. Tá? Então este sombrite vermelho vai
ajudar a intensificar a coloração de cada planta específica, seja qual for a cor. Olha que espetáculo que tá este óleo. Ele é lindo, né? Colocando sombrite no teto, né? Por que eu não escolhi? Primeiro, pensando nas chuvas fortes, né? Na saúde das plantas, porque quando você quer cultivar plantas com o controle de tudo, né? Tudo não, né? Porque existe doenças que nós podemos amenizar, podemos até prevenir. Mas uma ou outra vai acontecer. Isso pode acontecer até em grandes produtores, em grandes estufas. Eu uso materiais que me ajudam a manter um bom cultivo, mas não é uma estrutura de uma grande produção. Eu poderia ter feito a opção de usar sombrite no teto, tá? Porém, nesse caso, eu já não escolheria o 30%. Eu teria que escolher um que protegesse mais, porque de cima, no sol do meio-dia, isso aqui ia pinicar, ou seja, queimar minhas plantas, tá? Tanto que esta bancada aqui, olha, ela não tinha sombrite nenhum. Como eu coloco a maioria delas, as que ficam grandonas, são bem resistentes, como as gibifloras, então eu fiz a opção desse daqui, que ele é bem diferente, tá vendo? Ele é bem mais largo, tá? E ventila bastante. Então, olha, o ventinho batendo e ele balançando, isto. Então, eu fiz uma leve proteção, porque no verão, esse sol, gente, mesmo sem ser de cima para baixo, porque de cima para baixo é o sol mais quente, porque é o sol do meio-dia, 1h, não é? Mas aqui no verão, ele vem, quando ele tá nesse lado aqui, vem e bate, antes dele se pôr. A gente tive que fazer essa proteção, para amenizar e não ter que regar tanto, que é um outro ponto positivo dentro dos sombrites. Com o uso do sombrite, seja ele qual for, você vai economizar água também. Não é? Porque é diferente da sua planta pegar o sol pleno, direto, desidratando, secando todo esse substrato com maior rapidez, com maior facilidade. Então, além de trazer mais intensidade na coloração da planta, na saúde da nossa planta, ajudando o melhor desenvolvimento das raízes, na ventilação, a gente também consegue economizar água. A minha água é água encanada. Quem usa água de poço, de repente não tem tanto gasto, né? Se a energia, né, que você gastar aí do seu poço não for tanta. Mas a água encanada aqui na minha cidade é cara. Isso também me favorece um custo-benefício excelente, né? Então, no geral, eu tenho só pontos positivos do sombrite vermelho. Porém, é o que eu disse, a escolha tem que ser a escolha mais assertiva, tá? Principalmente pensando nesse espaço seu. Eu aqui, quando escolhi minha laje, eu não tinha outro lugar, só tinha laje. Então, eu tive que pensar tudo isso, estudar esse espaço. Olha, construções do lado. Então, eu tive que estudar um pouco sobre a montagem de uma estrutura, né? Apesar que eu usei o que eu tinha aqui, que eu tinha uma outra estufa em um outro local, então eu reaproveitei muito material. Como eu já disse, eu também poderia ter escolhido um plástico e ter feito arcado de grandes produtores. Poderia ter feito uma pequena com as mesmas características. Porém, no meu caso, eu preferi a telha porque, pelo que eu pesquisei, eu tenho uma melhor durabilidade. Embora a função... Eita, cachorro! A função, né? Telha tem uma, o plástico tem outra quando você usa arcado, não é? Porque ela concentra uma certa quantidade de calor, enfim. Tem muitas características para se fazer uma boa estufa. Mas então,
Existe a telha transparente, que ela realmente é transparente, passa 100% dos raios solares. E existe essa leitosa. A leitosa filtra aproximadamente uns 30% aí de sol. Vai entrar claridade, mesmo no tempo nublado, ela passa também claridade, porém menos, né? Então, mas em dias de sol ensolarado é 70%. Quanto mais quente esse sol, mais quente vai ficar aqui dentro, tá? Então, também pensando nisso, você tem que deixar frestas, não é? Tem gente que faz aquelas estufas grandes e deixam umas janelas, né? Eles abrem e fecham com maior ou menor intensidade de calor. Mas pra gente que faz aqui em casa mesmo, né? No nosso quintal, então você também tem que pensar isso, tá? Você pode até só fazer uma cobertura, deixar as laterais sem nada. Mas se você quer melhorar a qualidade das suas plantas, o sombrite vermelho vai, ó, joinha para ele. Certo, gente? Então, a escolha da telha leitosa foi por esse motivo. Tá bom? Então, mais o que eu entendo pela transparente, pelo que eu pesquisei na época, a transparente, por ela passar 100% desse sol, ela pode, no verão, queimar minhas bonitinhas, tá? Porque fica como se você tivesse um jardim externo. Protege de chuvas, né? Que é uma das boas características de você usar proteção de plástico ou telha, seja ela qual for, é proteger das chuvas fortes. Então, se você quer ter o controle da rega, independente do tipo de telha, eu quis fazer uma escolha onde eu tivesse proteção das chuvas fortes, tá? De chuvas em geral. Porque eu gosto de produzir mudas, né? Eu trabalho no comércio das plantas suculentas e eu, além de revender, ou seja, eu compro de fornecedores e vendo, eu também gosto de fazer berçários, eu gosto de fazer decapitações. Então, quando você faz esse tipo de manejo nas suas plantas, né, de montar berçário e outras coisas, você tem que se preocupar principalmente com o berçário por folha dessa chuva, porque ele tem que ficar sem rega por pelo menos até começar a brotar, né, aí as raízes. Eu aqui já me preocupo em rega a partir da brotação da mudinha. Então, pensando nisso, eu então fiz essa escolha da cobertura. E por que não a transparente, que não filtra nada, passa 100% dos raios solares? Porque eu poderia, com isso, ter o problema de queimadura nas minhas plantas. Eu quis prevenir, pensando principalmente na minha produção. Tanto que eu tenho aqui um jardim na área externa, que é só protegido com sombrite, não tem telha, tá? Lindas, maravilhosas, ao meu ver, né, gente? Então, você pode também, olha, só sombrite. Se você tem um local que é mais sombreado, que bate poucas horas de sol, mas quer proteger com telha, escolha transparente, porque ela vai te dar aquele sol. Se você usar uma leitosa, você vai diminuir a incidência desse sol. Eu aqui, por mais que eu tenha essas construções do lado, o sol eu consigo ele total. Elas pegam até raios solares direto, mesmo essas aqui, ó. Essas aqui da mureta recebe sol pleno, direto, sem filtro. Outras ali também no canto. Então ele vem toda essa lateral aqui, tá? E me dá o sol que eu preciso. Tanto que, obviamente, elas estão lindas, estão saudáveis. Temos que pensar nos períodos de chuva, que fica dias, semanas nublado. Lógico, vai diminuir a incidência de entrada de luz, tá? Mas isso até mesmo num jardim aberto, né?
Tanto que algumas perdem cor. Aqui eu tive menos perdas de cores do que lá fora. Porque o sombrite vermelho me ajudava, tá? Então, a pouca luminosidade que tinha, né? Este sombrite também me trazia pontos positivos. Os pontos negativos, se você não fizer a escolha certa do tipo de sombrite, da cor do sombrite, né? Quanto de luz vai passar para aquele local que você está. Tanto que tem muitos produtores que colocam um plástico e no verão tem mais um sombrite por baixo. Aí, nas épocas nubladas, o que eles fazem? Tira o sombrite, fica só o plástico. Então, não é definitivamente excelente ao longo de todo o ano. Nas épocas mais quentes, se você optou, por exemplo, por 30 e você acha que não tá bom, tá ressecando demais, não tá do jeito que você pensou, você pode acrescentar mais um, tá? Mais um de 30 e filtrar aí no total 60, enfim, ou mais um de menos, ou trocar por outro. Eu acredito que acrescentar vale mais a pena, né? Para você não perder o que você já tem. Então, você junta essa porcentagem com uma outra. Se você tá com de 50 e mesmo assim não tá bom, quer aumentar a sombra, ó, pega um de 30, enfim. Soma aí as porcentagens e vai melhorando a quantidade de entrada de luz. Mais ou menos de acordo com a sua escolha, com a escolha que você tem aí para o seu espaço. Então, eu desejo sucesso a todos, espero que todos vocês tenham entendido a minha opção desse sombrite vermelho, que eu amo, tá bom? Um grande abraço, gente, sucesso aí para todos, beijo, tchau, tchau. Então, aqui eu tenho minhas bancadas de plantas, lindas, são plantas à venda, inclusive quem se interessar, eu deixo sempre o número do WhatsApp, onde vocês podem dar uma espiadinha aí no catálogo. Vamos então entrar agora na telha. Eu aconselho a telha translúcida, leitosa como a minha, se você tem 8 horas de sol tranquilamente no seu jardim. Porque mesmo que ela filtre um pouco, não vai dar problema de estiolamento das suas plantas crescerem mais que o normal. Então, você evita o sol do meio-dia, que queima nas suas plantas, filtrando parte deste sol. Agora, se você já tem um espaço onde não tem tanto sol, use a telha transparente. A transparente, ela não filtra nada, entra 100% deste sol, 100% dos raios solares. Mas fique muito atento, porque esse 100% ele funciona como sol direto, certo? E aí, dependendo do horário do dia, do meio-dia, por exemplo, o sol escaldante pode queimar algumas plantas, tá bom? Uma outra vantagem da telha, que você também pode usar até o plástico, né? Sai mais barato também, é quando você quer fazer berçários. Sem a proteção da telha, vai chover e vai entrar o sol naturalmente. Com a telha, você evita então as chuvas e também você consegue fazer berçários com maior facilidade, porque os berçários por folhas, eles precisam de uma menor incidência de luz solar, tá? Eu tenho berçários aqui, eu coloco plantas, eu faço muitas decapitações, que eu amo multiplicar minhas plantas, principalmente porque eu também comercializo. Então, gente,
Se eu não tivesse essa telha, meus berçários provavelmente não dariam certo, tanto quanto dão. Só se ficasse lá no fundo da prateleira, por exemplo, que daí a prateleira iria barrar esse sol. Caso contrário, não, iria queimar. Pensou um berçário de folha com 100% de sol? Não pode. Eu espero ter ajudado todos vocês no desenvolvimento das nossas plantas, seja elas de coleção ou seja elas plantas de venda, ou seja, plantas que você vai fazer mudinhas, vai decapitar, vai comercializar, vai vender. Então eu desejo muito sucesso a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.